Boa noite, graça e paz, paz do Senhor. A Maju falou a mesa que cura, né? O pastor falou de comunhão. Eu vim de Francisco Beltrão, como o pastor disse, não é tão longe assim. Mas enfim, eu vim de fora. E é interessante que eu não me sinto como alguém de fora, eu me sinto à vontade, me sinto bem. Aqui, não exatamente aqui atrás de um púlpito, mas aqui junto com vocês aqui, eu me sinto muito à vontade. E eu vi o pastor falando de comunhão, a Maju falando de mesa, e mesa é um ambiente de comunhão. E eu falei, sabe, eu estou tão em casa que, né, e Deus falou, você está em casa porque, independente da placa ou do local que você está, se lá é glorificado o Senhor e você faz parte do corpo de Cristo, você está na mesa do Senhor, e na mesa do Senhor, você não se sente um estranho, amém? E eu falando, né, eu vim de fora, só queria fazer uma pergunta, alguém também não congrega aqui na igreja, está aqui pela primeira ou segunda vez, aqui, além da minha família, todos já vêm aqui, seja bem-vindo, tem uns irmãos ali, né, que Deus abençoe, alguém que está próximo, que é da casa ali, cumprimenta ali, né, acolhe, dá um sorriso gospel ali para a pessoa ali, né, tamo junto, eu também vim de fora aí, também estou meio intimidado aí, então fique à vontade aí, amém. Eu quero compartilhar uma breve reflexão, Marcos capítulo 2, eu não sei se a Bárbara pode também colocar ali para nós, e enquanto você abre sua Bíblia ou liga sua Bíblia, essa palavra de Marcos capítulo 2, teve um sábado pela manhã, eu acredito que faz mais de um ano, e eu li essa palavra, essa mensagem, esse texto que é bem conhecido, e esse texto começou a falar muito comigo, isso eu creio que já faz mais de um ano, bem mais de um ano, e ano passado eu ia de a pé trabalhando, e muitas vezes, sabe, esse texto ia lá, dava uns 15, 20 minutos para o meu trabalho, eu sou bombeiro, e eu indo para o quartel, e aquele texto ficava remoendo ali, e no outro dia eu acordava de manhã, aquele texto ficava, e geralmente quando isso acontece, às vezes a gente quer ministrar, quer colocar essa palavra para fora, e algumas vezes eu ministrei, e não era a palavra, não era aquilo que era para ministrar, e de repente essa palavra voltava novamente, e aí o pastor me convidou para trazer uma mensagem aqui, nesse dia de hoje, e eu lembrei dessa palavra, que já estava ali no meu coração, e eu fiquei, Deus, dá um sinalzinho, é essa mensagem agora, e assim, na verdade, ele não disse muita coisa, mas quando eu subi aqui, eu tenho a convicção que hoje, eu quero entregar essa palavra, e é de Deus, colocou no meu coração para essa noite, amém? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 12, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo,
levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Se você puder, feche um minutinho seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa mensagem, Pai. Te peço agora, Senhor, assim como o Senhor falou naquele sábado de manhã comigo, Pai, que o Senhor fale a esses corações, Pai. Eu nada mais posso a não ser passar conhecimento, mas sim, Pai, o Teu Espírito tem o poder de transformar vidas, Pai, de virar chaves, e assim eu te peço, Senhor. Pai, eu repreendo agora toda ação contrária, Pai, toda distração, toda dor, Pai, toda ação do inimigo, Pai, que seja repreendida agora, Pai. Eu peço que só a voz do Teu Espírito fale conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, é um texto bastante conhecido, se não todos, eu creio que vários conhecem esse texto, que Jesus cura um paralítico que desce, estão me ouvindo bem? Que desce pelo teto. Eu queria nessa noite observar, assim como foi naquela vez para mim ali, que vocês olhassem pela ótica do paralítico, do curado, não da ótica de Jesus. Essa passagem tem nos evangelhos sinóticos de Marcos, de Lucas e de Mateus, mas eu queria ver com o aspecto daquele paralítico. Acredito que o paralítico, ele foi chamado por seus amigos, sabendo que Jesus estava na sua casa, ali em Cafarnaum, e provavelmente chega ao paralítico e diz: olha, Jesus está ali do lado, curando pessoas, vamos lá, vamos ser curados. E eles carregaram aquele homem até Jesus. Logicamente que aqui na palavra não fala o que aconteceu nesse percurso, mas eu queria aqui conjecturar, ficar pensando o que será que passavam pela cabeça deles quando eles se deslocavam, né, aqueles 5 homens, né, o paralítico mais os 4 homens que carregavam a sua maca, até a chegada de Jesus. Acredito que eles pensavam: olha, Jesus está fazendo muitos milagres, Ele está curando cegos, paralíticos, expulsando demônios, ressuscitando pessoas. Hoje é teu dia, hoje você vai ser curado. Então imagina a expectativa que não criou no coração daquele homem, quando ele estava sendo levado até Jesus. Interessante que, quando ele chega próximo da casa, provavelmente ele já deve ter visto uma multidão. A multidão ali, né, a palavra diz que estava cheio, que nem lugar na porta tinha. Então, assim, provavelmente quem estava lá fora não conseguia entrar, e quem estava dentro não poderia sair. A multidão ela tem o seu interesse. A multidão, ela não se interessa muito pelos outros, a multidão interessa aquilo que lhe agrada. Né? Se a gente for lembrar, a mesma multidão que disse Hosana, Hosana, fala, né, crucifique ele e solte Barrabás. Então a multidão, ela é levada por aquilo que lhe atrai. E a multidão estava lá ouvindo Jesus e provavelmente não estavam preocupados com aquele paralítico na sua cama, e muito provavelmente não deram passagem. Eu acredito que eles tentaram. E aí surge a primeira dificuldade, a primeira barreira, o primeiro obstáculo, e aqueles 5 homens, eles são paralisados ali, parados ali. A gente não sabe de que maneira eles receberam quando eles viram toda aquela multidão e viram que não podiam entrar lá. Eu sei que aqui tem vários líderes de célula, várias pessoas também que estão em células. Eu não sei se você já percebeu alguém que quer ir na célula, ele dá um sinalzinho: olha, eu vou na tua célula, quero ir, vou lá, semana que vem estou lá. Ou aquela pessoa que vai uma vez, fica maravilhado pela palavra. Ele fala: poxa, eu não sabia que era desse jeito a Bíblia, que legal. Você imagina daí que o cidadão vai sair da tua casa, ali da célula aí, e vai pregar na praça. Mas o que acontece, na outra semana, ele não vem. E você fica pensando: poxa, o que será que aconteceu?
E aí, às vezes manda uma mensagem e pergunta, tudo bem, meu irmão, o que houve? Achei que você ia vir. E ele fala assim, olha, recebi uma visita lá em casa e não pude sair. Eu falei, não, tudo bem. E na outra semana, você espera ele e ele não vai. E o que aconteceu? Aconteceu outra coisa. E aconteceu outra coisa. Sabe, tem pessoas que são paralisadas pelos obstáculos. Eu não sei a reação daqueles 5 homens quando chegaram ali, se alguém desanimou, né? Mas eu acredito que no mínimo um falou, não, nós vamos tentar, nós vamos conseguir. E algum deles teve a ideia de subir no telhado. No mínimo um deles teve essa ideia. E eles subiram no telhado com aquele paralítico. Eu sou bombeiro, eu já desci pessoas do telhado. Olha, não é muito simples, mesmo com equipamento, com aparelhagem, não é muito simples. E eu fico pensando a dificuldade que eles tiveram. Agora eu não lembro se foi no The Chosen, mas eu vi alguma versão que eles foram descer o paralítico, não sei se foi talvez na Record, eles estavam usando uma roldana para descer, porque eles não conseguiriam sedar. Eu até pensei, poxa, isso não é da época, né? Mas tudo bem, a ideia era mostrar ali. Pessoal, toda a dificuldade que eles tiveram, eles não ficaram paralisados. Eles passaram o obstáculo. Primeira coisa que nós chegamos para Jesus, talvez muitos tenham o pensamento, a consciência de que, não, eu vou para Jesus e parece que todas as portas vão se abrir, vai ser esticado um tapete vermelho. Mas na verdade não é isso que acontece. A gente, para ir para Jesus, muitas vezes a gente tem que superar muitos obstáculos, muitas barreiras. E a questão não é as barreiras, não são os obstáculos, mas o que eu faço diante dos obstáculos. Eu consigo ultrapassá-los? Eu creio que se é para Jesus, se é para ir para Jesus, a gente consegue. A gente, por mais que muitas vezes a gente fala que é a gente, mas o próprio Jesus dá a solução para nós irmos até Ele, mas nós precisamos ir até Ele. João 6,37, é Jesus falando, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e eu jamais lançarei fora. Então assim, nós devemos ir para Jesus, e muitas vezes isso não é com um tapete vermelho, não é tão simples, não é através, com aplausos, com holofotes, mas assim, é subindo telhados e descendo telhados. E aquele homem, aquele paralítico e aquele 4 homens, eles desceram o paralítico de frente a Jesus. Eles ficaram face a face com Jesus, o paralítico e Jesus. E aí, qual que foi a observação que Jesus fez? Jesus viu a fé daquele homem. Eu vejo que hoje em dia, né, a fé é algo muito, a palavra fé é algo muito banalizado. Algum tempo atrás, eu não lembro se foi a Lavínia, a Maitê, uma das minhas filhas, me perguntou se fé e acreditar é a mesma coisa. Eu falei que não. Mas eu lembro que eu não conseguia achar uma resposta, exemplificar isso. Sabe, hoje em dia, eu vejo pessoas que têm crenças, elas creem numa religião, numa placa, em pessoas, mas ter fé é muito além disso. Ter fé. Tiago 2,19 diz que, fala o seguinte, você acredita em um só Deus? Ótimo, até os demônios acreditam e temem. Então o fato apenas de acreditar, ele não te leva a dizer que você tem uma fé genuína. Hebreus 11:1, texto bem famoso, diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, talvez, para nós termos fé, muitas vezes é preciso fechar os nossos olhos carnais e abrir nossos olhos espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte, não fixem seus olhos naquilo que vemos, mas fixem seus olhos
naquilo que não vemos, pois aquilo que vemos é passageiro e aquilo que não vemos dura para a eternidade. Então, muitas vezes, para eu ter fé, o primeiro passo, talvez é não fixar meu olho naquilo que eu acredito. Ou melhor, naquilo que vejo, mas fixar meu olho naquilo que eu não vejo. Você vê Jesus num barco, vê Jesus caminhando e falar que Ele é Jesus, é uma coisa. Mas ter fé é você sair do barco e caminhar até Ele. A fé, ela exige uma ação. Ela exige algo de você, para você ir até lá. Porque acreditar, muitas pessoas acreditaram, eu acredito, numa igreja, numa pessoa, mas fé não, fé vai além. Por isso que eu digo, fé é necessário fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais. A fé sem ação, ela é morta. Por isso a fé, ela exige ação, atitudes. O pastor aqui falou que nós somos salvos mediante a graça. Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é a chave que te dá a salvação, é a ferramenta, é o acesso à graça. Não é a fé que te salva, porque quem te salva foi Jesus que morreu na cruz. Mas a fé é o acesso ao sangue de Jesus. E aquele paralítico, ele fica de frente a Jesus. Jesus está de frente com ele. Eu imagino a expectativa daquele homem, que talvez quanto tempo ele levou para chegar ali de frente para Jesus. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: seus pecados estão perdoados. Parece até que está fora de contexto, Parece, falou, poxa, eu sou o paralítico, o que era para perdoar pecado, parece que Jesus errou. Não, Jesus, a gente sabe que Jesus, Ele não errou. Mas vamos pensar qual era a expectativa daquele homem. Não era perdão dos pecados. Ele não saiu, eu não acredito que ele não saiu da sua casa, nem aqueles amigos carregaram por horas e tiveram todo aquele trabalho para ser perdoados os pecados deles. Quando ele saiu, que ele estava andando lá, ele só pensava, eu creio, na cura. Mas a palavra em nenhum momento diz que ele reclamou, que ele falou, não, isso está errado, não vim para isso. A gente pode só imaginar aqui, mas eu fico imaginando aquele homem sendo tocado intimamente ali no seu coração e chorando. Sabe, o pastor falou um pouco da minha história. Eu, quando fui para a igreja, não para Jesus, que eu fui para a igreja, eu fui resolver um problema. Minha expectativa era outra, sabe? Mas eu fui perdoado. Não era essa a minha expectativa. Eu não sei qual a tua expectativa com relação ao Senhor. Eu não sei, você tem talvez vários planos e não tem problema com isso. Mas muitas vezes, Deus ele faz outra coisa em nós. Eu passei muito tempo, depois que eu conheci o Senhor, orando por uma situação, orando por algo. E o Senhor não me respondia, e eu sabia que Ele me ouvia. E um dia, Ele me respondeu. Ele falou, olha, você que tem que mudar. E eu pergunto, mas como assim? Eu estou orando por uma situação mudar. Não. Ele falou, não, eu não vou fazer nada fora de você, antes de fazer dentro de você. E naquele sábado de manhã, foi essa palavra, e eu me lembrei daquilo ali tão fortemente. Eu quero dizer para você que talvez tenha uma expectativa, e está ali ardente naquela expectativa, que está indo para Jesus, mas de repente, talvez tenha algo que tem que fazer antes dentro de você, para depois fazer ao teu redor. Mas sabe o que acontece depois que Jesus disse que seus pecados estão perdoados? Houve vozes ao lado, começaram a falar, mas quem é ele? Blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. E aí começa as vozes que ficam ao redor, elas começam a criticar.
começam a falar. Talvez, muitas vezes você pode ter ouvido voz. Até ontem estava no bar bebendo, e agora está aqui querendo me converter, falar de Jesus. Quem é ele? As vozes, as pessoas que vivem na carne, que muitas vezes ainda não conhecem o Jesus, elas começam a criticar, começam a falar. E isso é normal, isso é comum. Por quê? Porque quem é da carne vive na carne, quem é do Espírito vive no Espírito. E a carne não conhece o Espírito. Então as vozes, elas vão falar, mas elas só podem falar, elas não podem te tocar, elas não podem. O que elas podem é ficar ao lado, rugindo, falando, criticando. Por quê? Por que eles não podem te tocar? Porque há algo maior em você, onde a luz não há trevas. Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, que eles estavam arrazoando, aqueles escribas ali na sua mente, Jesus, ele é implacável, né? Ele responde com a seguinte pergunta. Meus irmãos, isso mexeu muito comigo. Ele responde assim para os escribas, responde em termos de pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e vá para casa? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Os escribas, eles não responderam. Eles ficaram em silêncio. Eu imagino que para eles, os dois eram difíceis. Os dois eram impossíveis. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. E só Deus pode curar o paralítico. Como diz minhas filhas, Jesus bugou a cabeça daqueles escribas, daqueles fariseus. Mas a pergunta é: o que é mais fácil? Quando eu ouço, né, essa frase, a primeira coisa que me toca é a seguinte: fala diretamente comigo. Jesus está falando que os dois são fáceis, tanto perdoar os pecados, quanto curar o paralítico. Os dois são fáceis. Ele podia falar qual dos dois que é mais difícil, mas ele fala qual dos dois, né, é mais fácil fazer. Então os dois são fáceis. Para Jesus, os dois são fáceis. Mas eu vejo que há níveis de facilidade. Um é mais fácil que o outro, senão Jesus não falaria isso. E aqui eu quero responder, não está escrito na palavra, eu quero responder isso. Para mim, é muito mais fácil curar o paralítico do que perdoar os pecados dele. Porque para perdoar os pecados dele, Jesus teve que ser chicoteado. Ele teve que ser cuspido. Ele teve que ser pendurado numa cruz. E aquele escrito de dívida que estava sobre mim, sobre você, sobre você, sobre você, foi com ele. Só que mesmo assim, Jesus diz o seguinte: é fácil. Para ele é fácil. Para ele é fácil. Sabe, Jesus, naquele homem, ele fez algo maior do que ele pediu. E ele fez algo que aquele homem também não pediu. E ele fez também algo que vai durar para sempre. Jesus, eu sou bombeiro, e quando nos chamam para atender alguma ocorrência, a gente vai, se tiver um incêndio, a gente resolve o incêndio, se tiver alguém machucado, a gente leva para o hospital, imobiliza, enfim, e ali acaba. Jesus não. Jesus, ele não vem para fazer nada para entregar para alguém, ele vem para fazer moradia. Então ele não vai fazer nada pela metade, ele vai fazer a obra por inteiro.
E muitas vezes nós temos que entender que a moradia que Ele vai fazer em nós. E Ele precisa consertar algo em nós, para depois consertar algo fora de nós. Então muitas vezes a gente precisa ser tocado, ser mudado. A boa dessa história toda é que aquele teu pedido, ele é muito mais fácil de fazer. Isso é fácil de fazer. Para Jesus é só um toque. Eu quero vender uma casa aqui porque eu quero comprar lá em Francisco Beltrão. Isso é muito fácil. Minha esposa está falando, olha, se não vender nós vamos voltar. Eu preciso vender e eu estou lá pedindo Jesus. E eu sei que isso é muito fácil para Ele fazer. Esse é o lado bom. Mas talvez eu preciso passar por algum processo, algo que Jesus queira fazer antes em nós, para depois fazer com nós. Jesus, Ele continua e fala, porque ninguém responde Ele. E Ele diz, mas para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade aqui na terra, Ele fala ao paralítico, levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Eu quero dizer para você, Jesus não vai fazer nada pela metade na sua vida. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Muitas vezes queremos no nosso tempo, mas é no tempo dEle. Nós não entendemos, nós queremos no nosso tempo, mas Jesus tem o tempo certo. O que nós precisamos é confiar. O que nós precisamos é que Jesus veja aquela fé que Ele viu naqueles homens, Ele precisa ver em mim. E eu vou ser repetitivo, a fé exige ação. A fé exige movimento. Não adianta você falar que tem fé e não ir em direção dele. Eu falei que a mensagem era bem curta e eu já quero concluir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele homem, ele entrou pelo telhado. Ele entrou como um pecador. Ele entrou paralítico e paralisado, talvez até pelo seu pecado. Mas aquele homem, ele saiu pela porta. Ele saiu como um filho de Deus, pois foi assim que Jesus o chamou. E ele saiu andando. Isso aconteceu porque no ambiente onde Jesus está, você só sai do mesmo jeito se você não reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o meu Senhor, o único e suficiente Salvador das minhas vidas. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria pedir algo para vocês, não tenho até esse hábito, mas eu queria que, se for a pessoa do lado, ou alguém que se você quer se movimentar, mas eu queria que você desse a mão para alguém. Pode ser em 2, pode ser em 3, mas eu quero que você ache alguém e dê a mão para alguém. E eu te peço que ninguém fique sozinho. Sabe, aquele homem, ele não ficou paralítico. E sabe por quê? Porque ele tinha amigos. Amigos que o conduziram até Jesus. Amigos que não desistiram quando viram o primeiro obstáculo, a primeira barreira. Eu quero que você aperte a mão da pessoa que está do seu lado, independente do lado esquerdo ou do lado direito, e fala, você tem um amigo aqui. Os amigos não desistem. E Jesus coloca as pessoas
certa do teu lado. Amém? Eu quero encerrar orando aqui, mas eu queria que você orasse aí. Talvez junto com a pessoa, apertasse a mão, abraçasse forte essa pessoa, enfim, mas ficasse ao lado dela. Enquanto eu oro aqui, eu quero que você ore aí. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa mensagem, assim como o Senhor tocou, Pai, naquele sábado de manhã, Deus. Pai, assim como o Senhor me mostrou, Pai, pessoas, assim como o Senhor, Pai, nos mostrou que nós precisamos de amigos, nós precisamos entregar nosso coração, Pai. Toque aqui pessoas, mova, Pai. Pai, mova seu espírito aqui nesse meio, Deus. Amém, Senhor. Oh, Deus. Ó, Senhor, continue orando mais um pouco. Não pare, não pare. Deus. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor renove os corações de todos aqui, Pai. Que o Senhor possa tocar, Pai. Que o Senhor possa transformar, Pai. Aqui nós temos pedidos, Pai. Talvez a expectativa de muitos homens e mulheres aqui nesse ambiente seja um, Pai. Mas talvez o teu propósito, a expectativa seja outro, Pai. Pai, que o Senhor possa colocar na mente de cada um, Pai, o teu propósito, Pai. De forma, Pai, que eles possam chegar a Ti, frente a frente. Já te agradeço nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, amém.